Irmãos, eu separei para vocês um testemunho, mas um testemunho um pouco chocante para algumas pessoas, um testemunho assim muito forte, que eu tenho certeza que vai falar poderosamente ao coração dos irmãos. Todo pai, ele precisa ser a figura protetora dos filhos. Mas nesse testemunho você vai conhecer um lado totalmente diferente. Testemunho da cantora Cecília Oliveira. Esse testemunho, irmãos, você vai encontrar o episódio completo lá no canal Crente Podcast. Assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo lá no canal Crente Podcast. Eu te convido a se inscrever em nosso canal, se você não for inscrito, também a deixar o teu like nesse vídeo, não custa nada para você e fortalece muito o nosso canal. Te convido também a você compartilhar esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem. Nos seus grupos de WhatsApp, com seus familiares, com seus amigos. Vamos fazer com que essa mensagem chegue a pessoas que precisam assisti-la, que precisam ser edificadas por aquilo que essa mensagem tem para passar. Eu te convido também a você deixar aqui nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Eu vou deixar vocês com o vídeo. Fica aqui um forte abraço do PH. Que Deus abençoe. Eu tinha 9 anos de idade, um pai alcoólatra, né? Desde que eu me conheço por gente, o meu pai bebia muito. Raras vezes eu o via sóbrio. E quando meu pai bebia, ele ficava muito agressivo. Jamile, sabe? Ele era muito agressivo. Só que eu entendo que não era ele, né? Nós que servimos a Deus, a gente sabe, era o que estava nele. Então, eu fui muito perseguida pelo meu pai desde muito novinha. Sim. E um do meu testemunho que me trouxe aqui foi a questão da facada na perna, que meu pai me deu quando eu tinha 9 anos de idade. E foi num dia normal, ele sempre saía cedo, acordava cedo, bebia, voltava, ficava alguns minutinhos em casa, saía de novo e bebia. Só que este dia, ele saiu para beber e ficou, eu me lembro que ele ficou o dia todo. Minha mãe estava trabalhando a vida toda, minha mãe trabalhando. Sim. Era empregada doméstica e sabe que na época era muito desvalorizada. Minha mãe saía muito cedo, chegava muito tarde, então minha mãe não tinha esse acompanhamento com a gente, sim, né? Era mais o meu pai, era um bom pedreiro, eu sempre falo. Meu pai era um bom pedreiro, mas a bebida impedia ele de executar, um pai, sabe? De ser um pai presente pai e um bom pedreiro. Bondoso. Não trabalhava, ele não conseguia trabalhar. Porque ele bebia muito, ele aceitava os trabalhos e bebia e nunca mais ele aparecia. Certo dia, já estava anoitecendo e um vizinho do lado, né, que a gente tinha contato. Antigamente todo mundo falava com todo mundo, era aquela coisa, sim, a gente brincava na rua até tarde. E aí o filho dessa vizinha chegou em casa e falou assim pra mim: ô, Cecília, você não tem uma mangueira pra me emprestar? E aí eu disse pra ele, tenho, né? Porque aos meus olhos, ainda mais que eu era criança pra mim tudo normal, emprestar uma mangueira, né? E aí ele pediu essa mangueira, eu fui lá no fundo do quintal, peguei a mangueira e emprestei pra ele. Foi ficando noite, e neste dia, excepcionalmente neste dia, eu sempre falo que para a gente viver o propósito de Deus, a gente tem que passar pelo processo. Porque, às vezes, quando eu conto esse meu testemunho da facada, algumas pessoas até dão risada assim, nossa, uma mangueira? Sim, uma mangueira. Prestei para o vizinho, meu pai me chegou à noite querendo a mangueira.
Logo a mangueira. Não, mulher, pelo amor de Deus. Meu o que um Deus. homem, Jamile, quer com uma mangueira Sim. 9 horas da noite, mulher? Meu Jesus. Não é o inimigo É mesmo? o próprio. 9 horas da noite. Eu me lembro que era 9, porque eu já vi a hora, mas eu lembro. Foi por volta de 9 horas. Sim. O meu pai chegou e falou: cadê mangueira? Aí eu, na minha cabeça, né? Isso eu tô falando agora, mas não lembro se eu pensei, mas devo ter Sim. pensado do jeito que eu sou. Pensei, o que é que meu pai quer com a mangueira essa hora da noite? Aí eu pensei, e agora? O que é que eu vou falar pra esse homem que a mangueira eu emprestei pro vizinho? Aí ele, cadê minha mangueira? Ele falou umas 3 vezes. E como nós tínhamos muito medo do meu pai, Sim. porque, Jamile, quando meu pai bebia, ele de fato se transformava. É o inimigo, né? O diabo mesmo se apossava Sabe? assim, nele. Ele olhava pra mim assim, com um ódio, assim, sabe? Eu via nos olhos dele. E isso causava o quê? Causava muito medo Sim, em mim, sim. nos meus irmãos. E como eu sou a mais velha, né? Então, às vezes ele chegava assim, bem agressivo, e ele falava: você vai apanhar pelo que os seus irmãos aprontou, porque você é a filha mais velha, é você que tem que cuidar deles. E aí, Jamila, esse homem queria mangueira e eu olhava para um irmão, olhava para outro irmão e ninguém falava nada. Eu falei, vou ter que falar. Com medo, né? Vendo se um Sim, deles sim. falava alguma coisa. E aí eu falei assim, pai, eu emprestei sua mangueira pro Jefferson, nosso vizinho da direita. Aí ele olhou para mim assim, Jamila, com muito ódio. Nossa. E ele falou assim, então você vai lá buscar. E quando você chegar, você vai apanhar com a mangueira. Pra você nunca mais mexer com minhas coisas. Pra Meu você nunca Deus. mais não emprestar o que é seu. Mulher, aquela hora, eu senti um gelo assim. Eu falei, meu Deus, ele vai me bater com a mangueira quando eu chegar. Ele vai lá agora buscar. Aí lá vai eu, mulher. Cheguei lá no vizinho, bati palma. Ninguém saía, mulher. Ninguém saía. E o desespero. Mulher, o coração acelerado. Porque quando meu pai falava, não precisava escrever. Ele fazia. Né? Mulher, e eu bati a palma e ninguém saía. Eu falei, meu Deus do céu, e ninguém saía. Aí eu voltei, querendo já treinar alguma coisa pra falar pra ele, Sim. pra dar uma amenizada, porque eu tava morrendo de medo, essa era a verdade. E aí eu voltei e falei assim, pai, não tem ninguém lá, acho que eles saíram. Mas daqui a pouco, olha eu, na esperança, né, Jamile? Daqui a pouco eles chegam e aí eu volto lá. E meu pai olhou e falou com essas palavras pra mim. Eu vou sair, eu vou beber mais. E quando eu chegar, se essa mangueira não estiver aqui, eu vou cortar as suas pernas. Você nunca mais vai mexer nas minhas coisas. Eu me lembro assim, claramente, meu pai dizendo isso. Eu vou cortar as suas pernas. Meu Deus. E aí aquela agonia, e ele saiu, e aí ficou aquela agonia, e eu falava com os meus irmãos, e agora o que eu vou fazer? Saí batendo de porta em porta. Você não viu a dona Elza, a mãe do Sim. rapaz? Vocês não viram a dona Elza, até que eu bati na porta da dona Dora, né? Mora lá até hoje, lá da casa da minha mãe. E aí eu falei assim, dona Dora, você não viu o Jefferson, dona Elza? Eu tô chamando lá e ninguém sai. Aí o esposo dela, né, o Cláudio, falou assim, olha, eles saíram. Eles só vão voltar no domingo. E era numa sexta-feira. Eu me lembro Sim. que era uma sexta, porque ele falou, eles vão ficar 3 dias lá. Nossa. Fui pra irmã dela, não lembro pra onde eles tinham ido. Mas eles não voltariam naquele dia. E a mangueira tava lá. E eu, meu Deus do céu, e agora? Esse homem vai me matar. Vai me matar. Eu fiquei desesperada, Jamile. O que é que eu vou falar? Ele vai me bater. E aquele medo, menina, aquele medo. Já comecei a chorar antes da hora. Antes de apanhar. E meu pai era muito agressivo. E aí eu voltei pra casa só esperando ele voltar mesmo. Porque não tinha o que fazer. Eles não estavam. Sim. Menina, eu sei que passou um tempo. Nesse dia, a minha mãe já ia pra vigília do trabalho. Então, se meu pai fosse fazer alguma coisa, eu não ia poder esperar nada, porque minha mãe não Sim. estava. Ela falou, olha, vai ter a vigília. Inclusive, era no rancho, eu até lembrei. No rancho dos profetas, essa vigília. E minha mãe ia do serviço direto pra lá. Ai, Jesus.
E eu falei, agora eu não sei o que vai ser de mim, mas eu já estava preparada para o pior acontecer, porque ele fazia mesmo, ele era muito agressivo. E aí passou um bom tempo mesmo, e assim, os meus irmãos quase dormindo. A nossa casa era uma casa muito simples, era uma casa de 2 cômodos e um banheiro. Tinha um quintal assim bem grande, mas era só 2 cômodos e o banheiro. Uma cozinha muito simples, uma mesinha de madeira que o meu pai mesmo fez, o chão rústico. O quarto era um quarto para todo mundo, os 4 irmãos, minha mãe e meu pai. Sim. Então, tinha um beliche, eu me lembro assim, perfeitamente, um beliche, e do lado era a cama da minha mãe. Mas era um espacinho bem pequenininho, que você tinha que passar Sim. assim, né, com um pé na frente do outro. E o meu pai chegou na beliche, como a gente era muito humilde, a gente passava muita necessidade nessa época. Na beliche, em cima, dormia 2 irmãos, embaixo 2 irmãos, e os meus pais na cama, e tinha um guarda-roupa. Só era isso o quarto, o guarda-roupa e as 2 camas. Aí nós ouvimos o barulho do portão. Quando a gente ouviu o barulho, mulher, eu falei, eu toquei meus irmãos, falei, ai, o pai chegou. E aquele medo, pra vocês terem ideia, pra você ter ideia, Jamile, do medo que a gente tinha do meu pai, quando a gente falava, o pai tá vindo, mulher, era assim, de verdade, até desculpa assim falar, mas a gente fazia xixi na roupa de tanto medo. Nossa, A gente meu tinha Deus. muito medo do meu pai, sabe? Das pernas Sim, tremerem sim. e o coração acelerar. E aí ele chegou já abrindo a porta, assim, com tudo. E ele chegou, a primeira coisa que ele perguntou foi da mangueira. E aí eu falei assim, pai, eu fui lá, mas o seu Cláudio falou que não tem ninguém lá e eles só vão vir no domingo. Aí ele falou assim, então se prepare, que eu vou cortar suas pernas. Menina, eu ficava assim, ó. Jamília, eu ficava assim, eu lembro que eu ficava assim, toda me tremendo. E aí meu pai subiu no beliche. Quando ele subiu no beliche lá em cima, nem eu sabia da existência desse facão. Eu não sabia. Ele não me cortou com uma faca. Ele me cortou com um facão de matar jacaré. Meu Deus. Quando aquele ele facão subiu, grandão. quando Sim. ele subiu, eu fiquei assim, né? Tava perdida. O que ele vai fazer lá em cima? Daqui a pouco vem ele com um facão desse tamanho. Por que eu sei que era de matar jacaré? Porque na ponta tava escrito jacaré e tinha a fotinho do jacaré. Nossa. E aí ele falou, vem aqui. Quando E eu bêbado. cheguei, tava muito bêbado. Nossa. Quando ele chegou perto de mim, eu não tinha noção do que ele ia fazer. Falei, gente, será? Sabe, assim, até o último Sim. momento eu fiquei, não, ele não vai fazer isso. Meu pai, E né? os Não meus, é tão... quando os meus irmãos viram o facão, eles começaram a chorar. Pai, pelo amor de Deus, pai, pelo amor de Deus. Ô, mãe, e a pequenininha Domênica, Sim. mãe, todo mundo chorando. E ele falava, vem aqui. E aí ele pegou aquele facão e ele deu assim, ó, ele queria cortar as minhas pernas, de verdade. Quando ele deu, Deus foi tão maravilhoso comigo, que ele só cortou a minha perna direita. Eu tenho até hoje a marca. A marca, sim. Eu mostrei pra você. E só deu esse corte na minha perna. Meu Deus. Quando ele cortou a minha perna, que eu vi, foi um corte profundo. Sim. Quando abriu, eu via a pele branca, eu via o osso bem branquinho. Eu me lembro, assim, com muita clareza. Eu vi, assim, o osso e aquele sangue em volta que não jorrou sangue. Na hora não jorra, Não jorrou né? sangue, eu me lembro. E ficou só o sanguinho, assim, em volta, Sim. a perna, aquele corte horrível. Ele me mandou ir pro banho. Eu tirei a roupa, fui pro banho. E quando eu saí do banho, ele tava fervendo uma água. E aí ele veio com essa água numa panelinha, sal grosso e vinagre. Porque meu pai é baiano, Sim. né? E lá ele diz que essas coisas estancam o sangue, enfim. E aí ele jogou na perna o sal grosso e o vinagre. E cobriu assim com essa água quente, numa faixa. Envolveu minha perna. Depois que ele fez isso, ele me fez deitar no chão, ainda sem a roupa. E ele disse assim pra mim, você vai ficar aí no chão, você vai dormir aí. Como eu falei, o chão era rústico. Meu Jesus. Você vai dormir aí, que é pra você aprender
a nunca mais emprestar as minhas coisas. E depois desta noite que você vai dormir aí, isso é pra eu não te matar. Ele falava assim, isso é pra eu não te matar. Então você me agradece, porque você merecia morrer. Nossa, misericórdia. Ele me deixou deitada no chão, sem roupa, sem nada. Falou, você vai dormir aí. E amanhã cedo eu vou te levar pra sua avó, porque senão eu vou te matar. Ele tava irado. Eu sei. Tava irado. E aí eu dormi naquele chão, ele falou, e tem mais, vai pegar uma pneumonia aí, você vai ver o tanto de injeção que você vai tomar. Com a pneumonia. No dia seguinte, eu lembro que tava clareando, a minha mãe não tinha chegado ainda. E na época não tinha contato, não tinha celular, não tinha como falar com minha mãe, não sabia nem se tinha acontecido alguma coisa, que horas ela voltaria ou se iria direto pro trabalho, que antigamente as vigílias acabava às 7 horas da manhã. Então eu não me lembro. E aí meu pai me pegou, falou, coloca uma roupa do jeito que eu estava. Porque ele só não me cortou, ele me bateu. Ele me deu uma surra de vários... Já viu briga de homem? Homem grande brigando? Meu pai dava vários socos no meu rosto. E aí ele me levantou e falou assim pra mim, olha, você se arruma que eu vou te levar pra casa da sua avó antes que eu mate você. Aí eu me arrumei, coloquei uma roupa e aí ele pegou mastruz com leite. Que o povo diz que mastruz com leite estanca, né, o sangue. Ele pegou um monte de mastruz, amassou lá no leite e amarrou minha perna. Mandou eu colocar uma roupa mais comprida. E eu lembro que eu tava bem dolorida, assim, sabe? Bem dolorida por conta da surra. E ele me levou. Peguei o ônibus e ele me levou pra minha avó. Quando nós chegamos lá na casa da minha avó, que a minha avó viu o meu estado, ela nem tinha visto o corte na perna. Meu Deus. Ela só viu o meu rosto. Pra você ter ideia, ele me levou sem escovar o dente, sem lavar, do jeito que eu estava. Ele falou, levanta, põe uma roupa e eu vou te mandar pra tua avó agora, você vai morar com ela. E aí eu fui embora. Daqui a pouco, quando a minha avó me viu, que ela veio vir, minha tia veio abrir o portão, minha avó veio em seguida, ela colocou a mão na cabeça e ela falou, o que você fez com essa menina? E caiu diante do Senhor desmaiada. Meu Deus. Ela falou, o que você fez com essa menina? E caiu. Quando ela caiu, foi aquele desespero. Meu pai já entrou, a minha tia já pegou ela, colocamos ela pra dentro, socorreu ela lá, deu água com açúcar. Ela voltou, sentada assim no sofá. E ela falou, Deto, o nome do meu pai era Deusdete, minha avó chamava ele de Deto. O que você fez com essa menina? Pelo amor de Deus, você tá louco. Pelo amor de Deus, você precisa de Jesus. O que você fez com essa menina? Você pode ser preso. Pelo amor de Deus, o que é isso? Você tá ficando louco. Minha avó ficou em estado de choque. E aí, o meu pai me deixou lá e falou, olha, vai ficar aqui, a senhora cuida dela, porque eu odeio essa menina, eu vou matar essa menina. E me deixou lá com a minha avó. Ele fazia só isso com você ou com seus irmãos também? Olha, com os meus irmãos, ele batia também, mas não no como mesmo batia nível. Em você, assim, não. O negócio dele era eu. Era eu que incomodava. O negócio dele era comigo. Eu e minha mãe. Era eu e minha mãe. Meu Deus. E aí, ele me deixou lá e falou, vou embora. E foi embora. E aí eu fiquei um período lá morando com a minha avó. E aí foi nesse período que foi muito difícil pra mim. Hoje minha avó já descansa no Senhor. E... Por que foi difícil? Porque lá na minha avó não tinha muitas condições. Antigamente era tão difícil, né, Jamile? Criar um filho. Difícil. Era muito difícil você ter as coisas. Você sabe que o povo da Bahia, né, era mais difícil. Então, para ajudar a minha avó, e você sabe, 9 anos. Precisava de roupa, precisava de sapato, precisava... E eu sempre fui uma menina muito sonhadora, né? Olha, eu menina me achando com 40 anos. Ainda é nova. Então, era muito difícil. Então, eu tinha muitos sonhos. Mas foi ali que eu aprendi mais de Deus, porque minha avó... sempre foi evangélica, a minha tia evangélica. Então, a minha rotina com a minha avó era totalmente diferente. Não que com a minha mãe eu não ia para a igreja, nós íamos para a igreja, né? Mas eu ia com mais alegria, eu ia mais leve. E nesse período que eu fiquei morando com a minha avó, foi muito bom para mim. Por quê? Eu estava de manhã na consagração, à tarde no círculo de oração, à noite no culto e de madrugada na vigília.
Só que a igreja era eu, minha avó, meu tio e minha tia. Ai, Jesus. Essa era a igreja, mulher. Mas pra mim tava tudo bem. Não, Hoje em claro, dia a gente não importa sabe. a quantidade, A quantidade. né? Isso. Então, assim, o meu tio tinha uma igreja, ele era o pastor Sim. dessa igreja. E nós íamos. Então, tinha trabalho todo dia, toda hora, todo instante. Então, a minha vida era na igreja. Mas eu digo na questão de ser difícil, porque minha avó baiana, sabe, já é senhora. Então, às vezes, eu saía com minha avó para ir ao médico, eu via sempre uma menininha bem arrumadinha, que tinha uma boneca, que tinha, sabe? E a vida era muito difícil, tanto com a minha avó, quanto com os meus pais, né? Deixa eu perguntar, sua mãe ficou sabendo depois? Ficou. Porque ela não te encontrou em casa, Não, né? então, eu não sei como foi quando Sim. ela chegou, mas acredito que os meus irmãos contou pra ela, porque no dia seguinte, na verdade, eu não lembro, na sexta, no sábado, isso aconteceu na sexta, no sábado eu fui pra minha avó, no domingo, porque o meu pai não contava pra ela, minha mãe falou que meu pai não contava, e os meninos só choravam. Então, no domingo, a minha mãe apareceu na minha avó. Foi ver o que tinha acontecido. E aí ela chorou. Foi toda aquela coisa. Aí minha mãe conversou com a minha avó se eu podia ficar lá. Até ele se acalmar, tal. Mas eu tinha também, quando eu estava na minha avó, a preocupação de assim... Poxa, minha mãe tá lá, tá com os meninos. Eu também não sei como eles estão. Porque o diabo é astuto, né? Se não tem um, ele vai infernizar um outro. Sim, é. E na época, o meu pai agredia muito a minha mãe. O negócio dele era eu e minha mãe. Então, quando eu não estava, eu ficava, meu Deus, minha mãe, como que tá? Mas sabe aquela coisa, eu queria estar e não queria. Sim. Sabe? Porque era um alívio estar na minha avó. Então, de certo ponto, estar na minha avó me aliviava das agressões, mas vinha a questão da né, sua mãe? preocupação e a questão financeira. Sim. Minha avó trabalhava, na época era cruzeiro, não ganhava um bom salário como aposentada. Minha tia não trabalhava, então minha avó ajudava esse meu tio, que tinha 12, 13 filhos, que era o pastor da igreja. Nossa. Então tinha tudo isso. Meu Deus. Meu tio ia lá, pedia ajuda, aí tinha que ajudar minha tia, então era muito difícil. Eu não tinha roupas. Eu me lembro que quando eu ia pra igreja, meu tio tinha uma estratégia, eu acho super interessante essa parte. Meu tio tinha uma estratégia. Os nossos cultos aos domingos começava mais tarde do que nas outras igrejas. E eu nunca entendia. Tipo assim, dava 6 horas, 7 horas na época, né? Começava. E eu via todo mundo se arrumando pra ir pra igreja, todo mundo indo pra igreja e a gente lá. Então, o meu tio colocou o horário do culto 1 hora mais tarde do que as outras igrejas. E eu ficava com aquele negócio, por que começa mais tarde a igreja do meu tio? Aí eu entendi. A igreja do meu tio era localizada numa avenida muito grande e nessa avenida tinha muitas igrejas. Então, passando a igreja do meu tio, tinha um monte de igrejas subindo. Sim. Quando acabava o culto dessas igrejas, eles estavam passando, ainda estava na palavra do meu tio, então o pessoal parava lá. Olha que estratégia. Mas eu amava por quê? Meu tio, quando ele via os irmãos chegando, ele falava, você vai cantar, viu? Você vai cantar. Você vai cantar, prepara que você vai cantar. E eu toda feliz, né? Sim. E aí, meu tio me dava oportunidade e Deus sempre usava alguém de fora pra falar algo de Deus pra mim. Deus usou muitos, eu lembro, Deus usou muitos vasos, muitos pastores que iam visitar a igreja do meu tio pra falar, eu tenho uma promessa na vida dessa menina. Eu vou mudar a história dessa menina. Eu vou mudar a história dela. Eu vou levar ela nos 4 cantos dessa terra, pregando a minha palavra através do louvor. E aí eu amava. Eu não entendia muito, mas eu ficava feliz, criança, né? Porque a sim. gente já cria toda aquela coisa. Ai, vou viajar. Ai, eu mal sabe, né, mulher? Vou viajar, vou passear de avião, porque a gente cria toda, né? Sim. Mal sabe do processo, né? Então eu ficava feliz quando eu via isso. Aí eu voltava pra casa ali toda feliz, mas aí chegou um momento de que eu precisei começar a trabalhar, aos 9 anos de idade. A minha tia ficou desempregada e o meu tio, ele fazia produtos de limpeza, mas meu tio tinha alguns problemas de saúde. Então ele fazia os produtos de limpeza, aí sobrou pra quem vender. Minha tia conversou comigo e falou, olha, você vai precisar vender. Anda por aqui. Então, com 9 anos de idade, eu já tinha aquela autonomia de pegar um carrinho de mão
E saía na rua de porta em porta. Então, eu comecei a trabalhar com 9 Sim, anos de idade. nossa. Meu tio preparava os produtos, cândido, sabão em pó, pasta de brilho, vendia tudo, mulher. Vendia tudo, colocava no carrinho de mão e saía vendendo de porta em porta. Tinha dias, mulher, que eu voltava, não tinha vendido um produto de limpeza. Ai, meu Deus. Era muito difícil. E fora esse meu trabalho aos 9 anos de idade, eu me lembro que quando tava muito calor, né, época de verão, minha tia falou assim, olha, eu vou comprar uns sorvetes e ao invés de você vender o produto de limpeza, que parece que não tá dando muito certo, você vai vender sorvete. Aí eu colocava assim, ó, um pano de prato aqui, Sim. pegava o isopor cheio de sorvete, mulher. Colocava no ombro e saía. Picolé. Na época a gente falava muito picolé, né? Picolé, era. Era sorvete. Ah, picolé. Ai, mulher saía de porta em porta. Tinha dia que eu voltava com sorvete tudo derretido e não Ai, vendia Jesus. mulher. Ai, uma tristeza. Ai, minha tia colocava no congelador, tentava fazer uma forminha Sim, porque derreteu, mulher. Mas e a dó de desperdiçar? Ah, Eu com precisava de certeza. mercadoria para outro dia. E assim foi. Foi muito difícil lá na minha avó. E eu lembro que começou a encher a igreja, né? Algumas pessoas começaram a congregar lá com meu tio. E eu começava a ganhar roupa, porque eu não tinha muita roupa. Pensa, 4 filhos. Meu pai não trabalhava. A minha mãe trabalhava, a vida dela era trabalhar. Meu Deus. O que ganhava, ou comprava comida, ou pagava uma água, uma luz, e ponto. O dinheiro não dava para mais nada além disso. Então, as irmãs começaram a ver que eu não tinha muitas condições, né? Aí começava a me doar, e aí aquilo, né? Eu vou fazer uma pergunta. Sua mãe nunca pensou deixar seu pai durante essa violência toda que ela Então, sofria, né? É assim, Porque eu sei que quem sustentava a casa era ela, quem Sim. trabalhava era ela, né? sim. Olha, eu vou ser bem sincera com você. A gente até tentou sair. Nessa época, a minha mãe ainda tinha relacionamento com meu pai. Mas só pra gente entender. A minha mãe teve uma vida sofrida desde os 8 anos de idade. Porque eu voltei um pouquinho. A minha mãe, com 8 anos de idade, perdeu a mãe dela. Perdeu a mãe dela. E com 8 anos ficou sozinha no mundo, porque o pai... vários irmãos. Minha mãe tem um monte de irmãs. E o meu pai logo arrumou uma outra mulher, que é a madrasta da minha mãe. E minha mãe sofreu também um pouquinho com ela. Então, foi criada praticamente sozinha, né? O pai estava ali, mas sabe que homem para lidar com Sim. mulher. E a maioria das minhas tias é tudo mulher, né? As irmãs da minha mãe, a maioria é mulher. Então, ela foi criada assim, sozinha. Teve que aprender a maioria das coisas sozinha. E aí, foi crescendo, se envolveu com um rapaz, um relacionamento que não deu certo. Teve um irmão, um filho, né? Eu tenho um irmão que já faleceu também. E um outro irmão que também não é filho do meu pai. Então, eu acredito, respondendo a sua pergunta, que ela tinha mais medo de ficar sozinha, de criar os filhos, mas aí tinha a questão de ficar com meu pai. Eu acredito que ela não pensava muito. Sim. Eu acredito que o que minha mãe tinha, mas assim, era medo. Medo do meu pai. Sim. Ela tinha medo de abandonar, sabe? Ela tinha, mesmo sofrendo. Porque antigamente, essa questão de marido bater mulher, a gente vê muitos casos. Sim. Hoje tem uma ou outra que passa por essa situação, mas é mais fácil de sair, assim, dessa situação. Mas antigamente era muito difícil. Então, eu acredito que ela não largava, assim... Eu não sei medo, eu não sei por que ela ficou. É que ela não falava, né? Ela não... Porque sozinha. Sim. Sozinha, né? Porque não tinha tanto contato, assim, com a família. Assim, casou... Você acostumou fica- naquilo mesmo. Eu Pode- acho que é essa... Né? De apanhar lá, bater, mas só Sim. quando ele bebia, né? Quando ele bebia. Quando passava... Quando ele não bebia, Jamile, ele era até uma boa pessoa. Ele não era de falar. Ele não Sim. falava nada quando bebia, mas também não tinha amor, não tinha empatia. Ele era na dele, sabe? Ele dava 2 gritos, mas era muito difícil ver ele sóbrio. A maior parte do tempo era bebida. Ele sim. estava bêbado, estava alcoolizado. Então, acredito que minha mãe não tenha Teve separado, coragem, não né? teve coragem,
sabe? O medo tomava conta, assim, da gente, né? Sim. E ele também ameaçava, sabe? Ah, se deixar, né? Tem toda Sim. essa coisa, né? Então, acredito que tenha sido isso. E aí, eu morando com a minha avó, foi isso. Aí, eu fui crescendo, crescendo. Eu acredito, se não me falha a memória, eu voltei a morar com a minha mãe quando eu tava com 12 para 13 anos. Eu fiquei uns 3 anos lá com a minha avó, assim, Sim, trabalhando, indo pra igreja, né? Mas eu me lembro, Jamile, que uma vez a minha avó me levou pra igreja e eu tava com uma havaiana preta no pé e uma azul na outra. Eu sempre falo isso porque hoje as pessoas olham pra mim, né? Eu vi que você tem a loja, eu tenho uma boutique também. Toda chique, e o Senhor sempre falava pra mim, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Mas eu nunca entendia isso, eu era nova pra entender. Né? E sempre quando eu falo essa questão que eu ia pra igreja com uma havaiana preta e outra azul, eu acho até assim, porque hoje, assim, literalmente Deus mudou a história. E eu vim aqui dizer pra você que não acredita que Deus muda, você que olha pro teu cenário, porque a gente é muito limitado, né, Jamile? A gente é muito limitado. Sim, a gente tem o costume de olhar pro nosso cenário e falar, não tem jeito. Não tem como sair dessa. Não tem como fazer alguma coisa. Mas quem faz não somos nós, é Deus. E hoje, quando eu conto esse testemunho e eu olho para trás, eu falo para as pessoas, creia. Porque aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele é fiel. Deus não mente, não se arrepende, ele cumpre promessa. Isso. E se a gente parar para pensar e olhar como nós estamos hoje, olhar para trás, nós vencemos. Com certeza. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então você não se limite. Porque quem vai fazer não é eu, não é Jamile. Quem vai fazer é Deus. Então já receba isso para a tua vida neste dia. E aí eu me lembro que eu voltei, né? Aí o meu pensamento era assim: tô voltando, minha mãe foi me buscar, tô voltando para casa. Então, quem sabe meu pai deu uma melhorada, que eu não ficava sabendo muita coisa. Minha mãe ia lá, levava os meus irmãos. O meu pai ia lá também, via minha avó. Ah, ele ia lá? Ele ia. Mas assim, a gente nunca teve aquele contato de pai e filha. Ele nunca permitiu isso. Eu nunca tive um abraço. Isso é sério? Eu nunca tive um abraço do meu pai. Meu Deus. Você acha que essa revolta toda, assim, com você... Vou contar. Ah, tá bom. Vai ter porque tem que ter algo, tem. Porque não é do nada, né? Tem. Então, conforme eu fui crescendo, fui ficando adolescente, eu tinha muitos questionamentos referente a isso. Por que meu pai me odeia? Porque ele passava isso pra mim. Não é normal. Não é normal. Sim. Porque o papel do pai é o quê? É suprir. O papel do marido é o quê? É trazer o alimento pro lar, é ser o sacerdote da casa, é cuidar, é proteger. Eu nunca tive essa proteção do meu pai. Nunca tive. Então, conforme o tempo foi passando, eu ia criando aquela, mas por que será que ele me odeia tanto? Então, eu fui crescendo com isso. Por quê? Mas e a coragem para perguntar? Eu não tinha coragem de perguntar isso pra ele. Então, o tempo foi passando... E eu fui crescendo, e aí eu me lembro que eu voltei para casa dos meus pais. Minha mãe foi me buscar, e eu lembro que ela falou assim, olha, eu conversei com teu pai, você vai voltar, tal. Mas eu voltei assim, morrendo de medo, mas que também não aguentava ficar mais na minha avó. Trabalhando. E eu via que o pessoal lá na igreja estava crescendo, e aí as mães levavam as filhas com uma bonequinha, e eu nunca tive uma boneca. Na verdade, eu nunca tive um brinquedo. Não me lembro de ter tido nenhum brinquedo. E aí voltei. Nessa época que eu voltei, de 12 para 13 anos, eu me lembro que a minha mãe estava trabalhando como faxineira. Cozinheira e faxineira numa escolinha lá próximo de casa, lá no Itaim mesmo. O nome da escolinha era Luluzinha, me lembro também muito disso. E ela trabalhando lá como cozinheira, faxineira, ela começou a me levar. Começou a me levar lá pra escolinha. Sim. E aí eu começava a ver as crianças, e daqui a pouco a patroa dela
chegou nela e falou assim, eu vejo que você traz a sua filha. Será que ela não limparia a casa da minha filha uma vez na semana? Eu achando que a mulher ia colocar eu lá na escolinha para cuidar das crianças. Sim. Enfim, aí ela falou assim, traz ela. A minha filha tá precisando de alguém para limpar a casa dela. Porque ela sabia também da nossa necessidade, as dificuldades que a gente enfrentava. E aí minha mãe falou, eu trago. E eu lembro que a gente ia andando, dava mais ou menos uns 30 minutos andando de casa até essa escolinha. Sim. E aí a gente saía todos os dias, 6 horas da manhã andando. Minha mãe ia pra escolinha e eu ia pra casa da filha da dona. Sim. E aí eu fazia faxina. Essa moça que eu fazia faxina, filha da patroa da minha mãe, ela tinha um fliperama. E esse fliperama ficava aberto, ela ficava lá e eu ficava no fundo, que era a casa dela, limpando a casa dela. Ela me pagava R$5 Meu em Deus. moedas. Óbvio que eu limpava assim, né? Uma faxina do meu jeito, uma menina de Sim, 13 sim. anos, antigamente. Mas eu passava o dia todo e eu ganhava R$5 de moeda. Aí eu até brinco, porque antigamente R$5 eu conseguia comprar 10 pãezinhos e 1 quilo de carcaça. Quem é do norte, aí, baiano, vai saber o que é carcaça. Já eu não sei, que eu não sou de lá. Então, e aí a gente comprava carne? carcaça. É o resto resto do frango. Sim, entendi. Você fritava o osso, ficava até crocante, mulher. Mulher. E aí a gente comprava isso, eu encontrava com a minha mãe, a gente ia embora. Então, todas as sextas-feiras, eu ia na esperança de pelo menos Sim. comprar, poder ajudar Sim. em alguma coisa. E aí o tempo foi passando, eu fui crescendo e comecei na mesma igreja da minha mãe, né? O tempo foi passando e o meu pai cada dia mais agressivo, batia na minha mãe, batia Continuou na minha mãe, a violência ainda. A violência continuou. Eu voltei na esperança de que ele estava melhor, mas cada dia ele piorava. E eu me lembro, Jamile, que uma vez o meu pai chegou muito bravo da rua. Todo mundo conhecia ele como Neguinho, lá onde a gente morava. E uma vez, minha mãe trabalhando... A minha mãe foi muito ausente por conta do trabalho. Que era minha mãe que tinha que trabalhar para sustentar a casa. E uma vez o meu pai chegou bravo, assim, e do nada. E falou, quer ver, eu vou dar fim em vocês agora. Nós 4. Eu e meus 3 irmãos. Eu vou dar fim em vocês agora. Pode ir pro quintal. Assim, bem bravo. Vai pro quintal. Pode ir lá, os 4, agora. E aí vem meu pai com um botijão de gás. Pensa que a gente arregalou o olho assim. A minha irmã, a Silene, ela vai assistir esse podcast. E ela arregalou o olho assim. Mulher, o que você vai fazer? Pai, desesperada, mulher. Ele pegou um botijão de gás e falou, eu vou matar vocês aqui agora. Ele colocou o botijão, falou, dá a mão vocês aí. Puxa, que eu vou tacar fogo em vocês, vou matar vocês agora. E ele pegou o botijão, Jamile, colocou assim no fundo do quintal. Fez a gente dar a mão. E ele pegava o fósforo assim, ó, e riscava. Riscava e não ia. Mulher, eu vi as mãos de Deus ali apagando aquele fósforo. Meu Deus. Menina, a gente tremia de medo do meu pai. Nossa, como ele era ruim, E né? outra. E usado também. E usado pelo diabo. E outra. Os vizinhos todos tinham medo dele. Todo mundo tinha medo dele. Porque os vizinhos sabiam. A maioria dos vizinhos sabia o que a gente passava. Mas ninguém tinha coragem. Denunciar, nem de enfrentar. né? Então, nem de enfrentar e nem de chamar a polícia. Meu Deus. Olha só. E levou a gente, mulher, e ele riscava esse fósforo não ia. Ele riscava, esse fósforo não ia, mulher. E aí ele desistiu, ficou bravo, mandou a gente entrar e deitar. Deitamos. Nessa época, mulher, o nosso café da manhã, o nosso almoço e a nossa janta era fubá com bicho. Eu não sei se você conhece, você diz que é do Pernambuco. Fubá com quê? Fubá com o tapuru. Ah, sim. Lembra o tapuru que fala sim. tapuru no Nordeste? É isso. O que aconteceu? Uma vez minha mãe foi no mercado e falou assim, olha, eu tô com 4 crianças lá. Eu queria ver aqui se vocês não podem ajudar a gente com alguma coisa
porque eu preciso alimentar os meninos, eu trabalho, mas, sei lá, uma cesta básica, de alguma forma, se vocês puderem ajudar a gente, esse mercado existe até hoje, eu falo que eu sou cliente fiel. Aí talvez tem gente que olha e fala assim, nossa, te deu fubá com bicho? É, porque se não fosse fubá com bicho, eu tinha morrido de fome. Nossa, tá agradecendo. É só cozinhar que morre tudinho. Então, tudinho. após, como diz Lourenço, após, minha mãe fazia aquela polenta. Sim. Aí os bichinhos subiam, ela pegava com a peneirinha assim, ó, grossinha, e tirava o bicho. E a gente comia. E tava tudo bem. Comia de manhã, de tarde, de noite. Eu me lembro que às vezes dava vontade de comer um doce, né? Criança, né, mulher? Comer um docinho. Sabe o que eu fazia? Pegava manteiga, que na época nem sei que marca que era. A manteiga dura, mulher. Eu pegava a manteiga e o açúcar e misturava. Comia eu e meus irmãos, feliz da vida, minha filha. Dizendo que tava comendo um doce. Né? É. E hoje o povo é só Deus, né, mulher? Reclama Nem de tudo. fala, Olha, gente, agradeça. Nossa, só eu já passei agradeça. por muita coisa, né? Era Não pequena. é? É difícil. Muita. Hoje E hoje eu nós tô estamos... aqui, belíssima. Então, Glória a Deus. tá vendo? Porque eu sempre falo, a luta não mata. Deserto não mata. Ela nos fortalece. Isso. Ela nos dá equilíbrio, estrutura. Eu nunca vi dizer que crente morreu no meio do deserto. Eu nunca vi dizer. Deus tem água para nós no deserto, tem maná no deserto. Ei, o deserto não é para construir casa, eu sempre falo. Deserto não é para morar, não, é só de passagem. E a gente não passa só, né? É tanta gente que fala, passei tanta fome, tanta necessidade, e hoje tá aqui. Tá vivo. Não morreu, Deus não deixou. Não deixa. E hoje tem gente que quer parar, que quer interromper o que Deus tem para nós. Não para, a gente já passou por coisas tem piores. Tem de tudo, né? Assim, hoje não tá mais fácil, né? Alimento, hoje casa, né? Não é? Emprego, tem tudo. Tá mesmo muito assim. mais fácil. Não para, não. Vai em frente. E então eu lembro, a gente comia esse fubá com bicho. Tinha dia que tinha dia que não tinha. E aí, nesse processo, que eu fui 14, 15 anos, eu lembro que eu congregava na Adebras. Fui congregar, saí da igreja da minha mãe e fui congregar com a minha irmã, a Silene, na Adebras. Fiquei uns 2, 3 anos na Adebras. E aí já fui entendendo tudo que eu estava passando, todo esse meu processo. E aí eu comecei assim a atender muitas agendas nesta minha fase. Eu saía para cantar com aquela roupa simples, humilde, furadinha, que alguém tinha me dado, sabe? Sim. Mas eu tava ali adorando. E sempre, Jamile, Deus usava alguém para falar comigo. Eu vou mudar a tua história. Eu tenho uma história linda para você. Mas como é que você olha para aquele cenário? Um pai alcoólatra. A minha mãe trabalhando que nem não sei o que para trazer pelo menos o arroz, alguma coisa para dentro de casa. Meu pai batendo na gente de dia, de tarde, de noite. Só servia para beber. Eu com 15 anos. Aí eu falei, meu Deus, eu não sei o que vai ser de mim, não. Eu vou nas igrejas, o Senhor usa todo mundo para falar comigo, mas eu não vejo nada mudar. Eu não vejo nada mudar, nada acontece. E eu atendendo a agenda. E o meu sonho era casar. E eu, meu Deus, mas acho que eu não vou casar, não. Meu pai me amaldiçoava tanto. E ele falava pra mim, tu não vai casar, você não vai ser feliz, você não vai ter uma família, você não vai ter ninguém, você vai ser sozinha. E eu, meu Deus do céu, o que vai ser de mim, Senhor? O que vai ser? Sabe quando você olha, você fala assim, como que eu vou sair disso daqui com um pai desse? Como que eu vou sair? Uma vez eu lembro que... E a gente era criança. Criança faz o quê? Coisa de criança. Isso. Eu era mais velha, mas nunca tive assim aquela alegria de ir para um parque, de ir num cinema, de ir em lugar algum. A minha vida era quando ele deixava a gente ir para a igreja, quando não, a gente estava em casa, só eu e os meus irmãos. Não podia ir ninguém na minha casa, ninguém entrava na minha casa, porque todo mundo tinha medo. A gente não recebia visitas. Então, assim, nós vivíamos presos, aprisionados. Assim, literalmente. Tanto psicologicamente como fisicamente. Vocês iam na escola? Íamos à escola. À escola. Inclusive, até lembrei de uma situação que nós passamos. Meu pai me tirou da escola uma vez, né? E
Eu me lembro que eu inventei de fazer uma faxina na minha casa. Eu novinha, coisa de criança, mulher. Hoje eu vou limpar a casa diferente. Hoje eu vou fazer faxina. Mulher, eu tirei tudo de dentro de casa e coloquei no quintal. Nossa. Abri o guarda-roupa, tirei todas as roupas e coloquei tudo no quintal. Sabe assim, quando você começa uma faxina e depois no mês você se arrepende? Sim. Já passou por isso, mulher? Mulher, eu tirei tudo de dentro de casa. Falei, vou fazer uma faxina. Olha meu pensamento. Minha mãe vai ficar toda feliz, meu pai não vai brigar hoje com a gente, então eu vou lhe faxinar a casa. Ai, meu Deus. Mulher, no meio dessa faxina, Jamile, começou a me dar uma preguiça. Meus irmãos começaram a brincar. Ligamos a mangueira, mulher. Ai, meu Deus. Começamos a brincar. E eu lembro que tinha uma bolsa de documento da minha mãe, já estava lá no meio do quintal. Jesus. Aí chamamos uma vizinha pra brincar com a gente. Olha, Nossa. parece que eu não conhecia o pai que eu tinha, né, mulher? Esqueceu. Esqueci por algum minuto. Mas era tão difícil a gente brincar, a gente rir, Porque Sim. quando meu pai tá lá, fora isso, a gente não podia rir, tá? Eu sempre falo que eu Ele falo é, assim, sim. porque eu não podia rir. Eu não podia rir, eu não podia falar. A gente ficava mudo dentro de casa. Mudo, Meu não podia Deus. falar. Era assim, meu pai pergunta, a gente responde, ponto. O nosso convívio era esse. A gente não podia conversar, nem entre irmãos. Já teve situações de eu querer conversar alguma coisa com meu irmão. Pai, o que é que vocês estão falando de mim? Pá! Meu Deus. Esse era o nível que meu pai fazia com a gente, tratava a gente. Sim. E aí inventei essa faxina, tô lá no meio da faxina, mulher. Daqui a pouco fiquei com preguiça, comecei a brincar, me interti. Eu, meus irmãos e essa vizinha. Aí o meu irmão deve estar, eu tenho 39 anos, meu irmão deve estar com uns 36 anos. E hoje casado. E aí ele pegou uma banheira, tinha uma banheira não, uma bacia bem grande, Jamile. Assim, aí ele colocou lá no chuveiro e começou a brincar de água lá no chuveiro com essa amiga nossa, Sim. essa vizinha, criança também. Ai, E Jesus. tá lá com essa vizinha brincando. E a gente esqueceu literalmente. Jamile, daqui a pouco a gente ouve o portão. Ai, meu Deus. Meu pai chegou a casa nessa situação. Os documentos lá de fora. Mulher do céu. Quando ele chegou, que viu meu irmão com a filha da vizinha brincando. Jesus. Meu Deus. Mulher, ele deu uma surra em nós 4. Mas neste dia, o que ele mais bateu foi no meu irmão. Mulher, ele deu uma surra no meu irmão, que ele deu um soco. O dente do meu irmão caiu na hora. Meu irmão vai assistir isso aqui. Eu sempre lembro ele disso. Caiu esse dente aqui da frente do meu irmão, com o soco que ele deu. Meu irmão com a boca pingando sangue. Meu Deus. Eu sempre falo, é o meu testemunho. Eu não posso contar nem a mais e nem a menos. Eu vim aqui dizer pra vocês que Deus muda a história. Deus cura traumas, Deus cura a alma. Sim. Mulher, ele deu essa surra no meu irmão tava de sunguinha, né? Brincando lá com a filha da vizinha. Meu pai colocou a menininha pra correr. Com certeza, Bateu. vendo Não, isso tudo, na verdade né? não deu nem tempo, né? Não, Quando ela ela viu mesmo- meu pai, ela já correu, minha filha. Correu. Meu pai pegou aquela bacia roxa, era uma bacia grande assim, Sim. roxa. E aí ele pegou, mulher, e deu uma surra nesse meu irmão. E falou, peraí que vocês vão fazer festa quando eu não estiver aqui. Ele sempre usava o ditado, quando os gatos saem assim, né? Os ratos fazem a festa. Ok. Mulher, ele sempre falava isso. Quando eu saio, vocês fazem a festa. E aí, mulher, ele deu essa surra nesse meu irmão com o dente sangrando, com o rosto todo vermelho de soco que meu pai deu. Na época eu não lembro quantos anos ele tinha, hoje ele tá com 36. E aí, sabe o que ele fez, Jamile? Pegou meu irmão, sem a sunguinha, sem a cuequinha, colocou diante do Senhor, colocou no portão, meu irmão. Meu portão é aquele assim de... Só eram as gradezinhas. Ah, sei, sim. Ele colocou meu irmão de joelhos, de frente pro portão, sem roupa, Meu Deus. com o dente sangrando, o olho todo vermelho de soco. Jesus. Ele colocou a bacia
Olha o que meu pai fazia. Minha mãe vai assistir esse podcast. Colocou a bacia na cabeça do meu irmão, com o dente sangrando, pelado, de joelho, de frente para a rua, do portão. Neste dia, algum corajoso passou e viu meu irmão ali. E meu pai trancou a gente dentro de casa. Ele saiu, deixou meu irmão no portão e trancou a gente dentro de casa. Que judiação. Que a gente ficava trancado, tá? Sim. Meu Pensa, Deus. a casa de telha, um calor. E a gente trancados dentro de casa. Ele batia e saía. Ele deixava a gente lá. Depois que ele batia, ele saía. Aí ele saía, não E ele ficava. voltava mais bêbado, não ficava. E aí deixou meu irmão lá no portão. Que ele deixou meu irmão no portão. Trancou a gente, saiu. Aí eu via batendo palma, batendo palma. E aí como que eu ia ver quem era? Trancada. É. Ele trancava a janela, que era de vidro quadradinho, Olha fechava só. com o cadeado, e a porta. Não sabia nem quem era, e a gente com medo. Nem sabia que meu irmão estava nessa situação. Meu Deus. E ele falou, você vai ficar aí até eu chegar. Aí, quem era que tava batendo palma? A polícia. Eita. A polícia apareceu nesse dia. Com certeza alguém chamou, que viu um menino lá. Chegou a polícia. Aí eles abriram a porta, eles entraram. Sim. Eles entraram. Deve ter quebrado o portão, não me Sim. lembro. Entraram e olharam assim, porque um dos vidrinhos tava com papelão. Mas não dá pra pôr a cabeça. Aí ele tirou o papelão e olhou assim pelo buraquinho. E eu falei, a gente tá trancado. Cadê o responsável? Cadê alguém? O pai, a mãe? Quem que fez isso aqui? Aí foi que o policial que falou pra gente. Aí levou a gente... Levou não. Abriu lá, quebrou Sim, sim. a porta. Que a porta era de madeira, era corrente. Ele trancou a gente do lado de fora. Eles quebraram o cadeado, tirou a gente e ficou com nós 4 lá na porta, esperando meu pai. Eita. O Bruno colocou a roupa e ficou nós 4 lá. E minha mãe trabalhando. Ficamos nós 4 lá. Ficamos lá. Daqui a pouco, o meu pai chega quase noite. Meu Jesus. Viram que o meu irmão tava bem, né? Só sem o Sim. dente. E levou a gente pra delegacia. Minha mãe chegou, foi todo mundo pra delegacia. Levou meu pai no camburão. O que aconteceu? E minha mãe, tadinha, perdida. Meu Deus. Como que minha mãe ia sair do serviço? Perdida. E fomos pra delegacia. Aí os policiais liberou a gente contou o que tinha acontecido. Liberou a gente e meu pai ficou lá na delegacia. Aí no outro dia, os policiais foram, falou pra minha mãe lá. E aí liberaram meu pai. Porque o delegado era amigo do meu pai. Ah, meu Deus. O que eles fizeram? Conversou com ele. Olha, se eu souber de novo, da próxima vez não vai ter mamada, não. A próxima vez vai ficar preso, porque você não pode fazer isso, porque não sei o quê, porque seus filhos. Deu um monte de conselho pra ele. Ô, minha amada. Serviu Era de melhor nada, que ele não né? tivesse nem parado lá. Pensa o ódio desse homem quando ele chegou. Como fosse culpa de vocês, né? Que foi Não. o vizinho que Não, ligou, mas né? até hoje eu não sei quem Mas chamou a pra polícia. ele é... Até hoje eu não sei. Até hoje eu não sei. E aí o que aconteceu, mulher? Aí ele ficou muito bravo, bateu na gente. E era sempre assim. Agora eu queria voltar nos meus 9 anos de idade, Sim. né? Que esse é um assunto, assim, mais delicado. É um assunto, assim, que eu nunca contei, assim, rede nacional, né? Mas eu queria muito falar sobre esse assunto. Eu, com 9 anos de idade, eu fui abusada por um amigo do meu pai. E é a primeira vez que eu conto isso assim. Sim. E minha mãe também vai estar assistindo. É um assunto que a gente conversou, tem só 3 dias, né? Que eu contei pra ela. Ela não sabia. Porque como meu pai, eu vou contar como foi, mas como eu tinha muito medo do meu pai, eu não quis contar. Porque eu fiquei com medo dele me bater. Eu fui ameaçada, eu fui abusada por um amigo do meu pai. Meu Deus.
Eu me lembro que com 9... Isso foi antes da facada. Foi antes da facada que meu pai me deu. E a minha mãe tinha uma vizinha que elas eram muito amigas, né? Elas eram muito amigas e minha mãe sempre falava assim: ai, quando você precisar de alguma coisa, sabe? Um fósforo, um pãozinho duro, né? Pode vir aqui. E ela falava, né? Ah, se você precisar de alguma coisa, pode vir aqui. Então, Sim, elas tinham sim. essa troca, né? E aí eu lembro que eu levava os meus irmãos pra creche, né? Levava os meus irmãos pra creche. Só que antes de eu levar eles pra creche, eu dava o café da manhã pra eles. Minha mãe saía. Meu pai acordava cedo, saía antes da minha mãe. E já ia... Não sei que bar que era esse que abria esse horário, mulher. Sabe lá Deus o que ele ia fazer. E aí eu fui dar café da manhã pros meus irmãos. A gente tomava muito chá, né? E aí eu esquentei... Fui pra esquentar o chá. E o isqueiro não ia. Não saía a chama. E eu, ai meu Deus, nunca vou dar chá pra esses meninos gelado, né? Aí eu falei, vou lá na vizinha, né? Vou lá na vizinha e vou lá ver se ela empresta um isqueiro, um fósforo pra dar café. Aí deixei os meninos, falei, eu já venho, fica aí. Interessante que a vida toda eu cuidei de criança, mulher. Aí comecei cuidando dos meus irmãos, né? Sim. E a mãe tá trabalhando, fica aí que eu vou dar café pra vocês. E aí fui pra essa vizinha, aí chamei. E nada de ninguém me atender, mulher. Chamava, ninguém atendia. Até que eu ouvi alguém gritando, entra! Aí eu entrei, né? Sim. Entrei. E eu me lembro até hoje a roupa que eu tava com um shortinho assim, bege, uma blusinha de menininha roxinha, me lembro direitinho. E aí eu ouvi, entra. Quando eu ouvi, entra, eu falei, é voz de homem, né? A fulana tá aí? Aí falou, entra aqui. Aí eu entrei. Aí eu cheguei assim na porta da cozinha e eu não vi ela. Aí eu vi assim, oi. Aí eu falei, eu vim buscar, me presta o fósforo. Minha mãe falou que eu podia vir, né? Se precisasse de alguma coisa. Você tem um fósforo? Vou dar café pros meninos. Ai, entra aí. Oxi. Minha mãe não tá. Eu só ouvi a voz. Minha mãe não tá. Aí eu entrei na cozinha e fiquei, Falei, não vou mexer, né? Eu, mesmo criança, falei. Aí entrei, daqui a pouco eu ouvi o barulho da porta. Eu vi a porta fechando. Aí eu olhei assim, era o filho dessa vizinha. Já era velho, já? Olha, eu não sei exato quantos anos ele tinha, mas pelas contas, assim, de hoje, eu acho que na época ele devia ter uns 16, 17 anos. Sim. E aí eu ouvi aquela voz e eu ouvi o barulho da porta. Aí eu falei, eu vim pedir um fósforo, um isqueiro. Sua mãe não tá? Ele, não. Vem aqui. Falei, não, é só o fósforo. Vem aqui. Oxi. E aí, nesse vem aqui, ele abusou de mim. Meu Deus. Eu não sabia muita coisa que estava acontecendo. Hoje a gente tem noção, né, do que aconteceu comigo. Ele abusou de mim aos 9 anos de idade. E eu voltei não sei quanto tempo. Eu não sei. Eu sei que nesse dia os meninos não foram para a creche. Porque quando eu levava os meninos, e eu que ia buscar, que era pertinho, né? Sim. A creche era pertinho. E eu ia buscar, minha mãe chegava tipo 6, 7 horas. Então eu já tinha ido pegar eles. Eu estudava tarde, dava certinho para pegar os meninos nessa creche. E aí eu voltei para casa, eu tava chorando, não sabia o que tinha acontecido. Tava chorando muito e fiquei um tempo no banheiro. E aí, eu não lembro, eu não sei o que aconteceu, se eu dei café, foi um dia muito estranho. Sim. Eu não consigo lembrar o que aconteceu, os meninos não foram. Eu sei que eu fiquei com umas dores. Minha mãe chegou e eu chorava.
E meu pai chegou e eu chorava, aí eu comecei a ficar muito quieta, né? Muito quieta, Sim. não sabia. O tempo foi passando e quando eu encontrava, porque demorou assim, vamos supor que uma semana pra eu ver esse rapaz, essa pessoa. E aí, quando eu saí no portão, passado alguns dias que eu tava com medo, sem saber o que tinha acontecido, eu lembro que eu vi a polícia levando ele. Eu me lembro. Eu vi a polícia levando ele. Então, na época, na minha cabeça, era o quê? Alguém descobriu O que aconteceu com o que ele aconteceu fez comigo com e você. contou. Sim. Eu não sabia o que contar pra minha mãe. E o medo do meu pai? Que o meu pai me amaldiçoava. Ele falava, você vai ser. E me falava coisas horríveis. Então, assim, se o meu pai me batia de eu olhar pra ele, eu fiquei com medo de falar o que tinha acontecido. Eu nem sabia falar o que tinha acontecido.